Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Vão chegando aí. Essa live já vai começar. Boa noite, pessoal. Vão chegando aí a participar dessa live hoje com a arquiteta Renata Nobili. Nós vamos falar sobre acessibilidade. Por que oferecer acessibilidade nos lugares públicos? Esse é o tema da nossa live de hoje, galera. Conto com a participação de todos vocês. Vão chegando aí. Eu tô esperando só a Renata entrar na nossa live. Enquanto isso, vão comentando aqui embaixo. De onde vocês estão assistindo essa live? Galera, para eu saber. De onde é que vocês são? Comenta aí embaixo, enquanto a Renata não chega. Fala comigo, galera. Aqui no Rio tá muito calor. E aí, onde vocês moram? Como é que tá a situação? Vamos conversar enquanto a Renata não chega. Vamos falar de acessibilidade, galera, na live de hoje com a Renata Nobili, arquiteta. Vai estar dando várias dicas de coisas. E mande a pergunta de vocês aqui, hein? Calma aí. Renata, mande seu convite para o povo. Tá, pera aí, rapidinho. Ah, tá aqui. Tá aqui. Mandei. Vamos bater um papo legal hoje, galera, sobre acessibilidade, a importância. Boa Olá, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Retorno Graciela? tá legal? A imagem tá legal? O retorno tá legal? Por aqui tudo certo. Tá. Ok. Então, antes da gente começar, eu vou deixar uma pergunta aqui para a galera que está assistindo a gente. Aí eu já te passo o bastão para você estar se apresentando. Pode ser? Tranquilo. Galera, vão chegando aí, gente. Vão mandando pergunta para a Renata estar respondendo. Eu vou deixar a primeira pergunta aqui. Vocês já passaram por alguma situação devido à falta de acessibilidade? Qual foi essa situação? Comenta aqui no comentário para a gente saber. A Renata está vendo aqui que o nosso bate-papo de hoje é sobre isso, sobre a importância da acessibilidade em lugares públicos. Esse é o tema da nossa live de hoje. E vou estar passando para a Renata agora. É contigo, Renata. Olá, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Renata Nobili, eu sou arquiteta, tenho especialização em gestão da qualidade e o meu foco de atuação é em desempenho das habitações, em projetos comerciais, franquias e em acessibilidade, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática que é muito importante e necessária, né? Porque a gente Muito. sabe que a falta a inacessibilidade é muito presente nas nossas cidades. E a gente Demais. precisa trabalhar muito isso para despertar, né, essa conscientização e para a gente, nessa troca, entender, né? Porque a minha perspectiva é uma, a sua é outra. Então, juntos a gente vai construindo, é, né, despertando para um caminho mais ideal, assim, né? Entendendo cada indivíduo.
E eu queria voltar a essa questão, né? Você despertou essa pergunta nas pessoas e eu queria perguntar para você primeiro, Sim. por que, na sua perspectiva, né? Por que a gente deve oferecer acessibilidade nos espaços públicos, na sua perspectiva? Primeiro porque é um direito de todos. Né? E se o lugar ele foi projetado para todos, para o público, em geral, para todo mundo, e ele não está preparado para me receber, ele está me excluindo. Sim, Ele está me excluindo, ele não está, né? Então, quando eu chego num local público e ele não está pronto para me receber, esse lugar é deficiente. com certeza. Então, e para que essa mudança aconteça, é importante que a gente fale. A gente tem que falar, a gente tem que reclamar, a gente tem que lutar. Não é mimimi, não é mimimi, Não. entendeu? E se a gente não reclamar, essa mudança não acontece. Então, é mais ou menos isso, Perfeito, exatamente. E né? quando a gente vai desenvolver um projeto de acessibilidade, né, a gente parte muito de um conceito que a gente chama de rota acessível, que dá a rota acessível da edificação. Só que assim, a rota acessível, ela dá início nas calçadas, por exemplo, que é o principal espaço público de todos, que são as calçadas. E é justamente onde há uma maior falha, uma maior negligência, né, onde a gente sente mais falta da acessibilidade, que é onde liga tudo, né, onde deveria ter mais atenção, que é na calçada, por exemplo. Né. E É um grande problema. aí eu volto na questão, mas quem é responsável por isso, né? Quem é responsável pelas calçadas? Em primeiro lugar, seria o poder público, ele deveria, né, Com ter certeza. uma responsabilidade Com muito certeza. grande diante disso, mas além do poder público, o poder público, né, o governo, as prefeituras, elas devem servir de exemplo, né? Porque se elas não aplicam, se elas não investem em acessibilidade, fica mais difícil das outras pessoas tirarem um parâmetro, né? Se a própria cidade não oferece acessibilidade. Mas, assim, essa responsabilidade, ela não se restringe somente ao poder público, né? O proprietário do lote tem sua responsabilidade, eu, arquiteta, tenho a minha responsabilidade, o engenheiro tem a sua responsabilidade. E essa responsabilidade é muito forte, e muita gente ainda não tem essa noção da responsabilidade que o projetista tem. Porque muitas vezes a acessibilidade está na mão do projetista, né? E assim, a gente, essa responsabilidade, ela é legal. A gente tem que assinar um registro de responsabilidade técnica, né, onde a gente declara o atendimento às normas de acessibilidade. Então, assim, é um requisito legal os projetistas oferecerem acessibilidade em seus projetos. Né? E a gente tem, assim, uma vasta legislação que é a favor da acessibilidade, né? Isso desde a Constituição, né? A gente tem alguns parâmetros e ao longo dos anos essas legislações foram amadurecendo e já que não existia a aplicação dela, né? Então ela cada vez mais ela tende a ser mais rígida, buscando eliminar essas barreiras, né? Então a legislação está cada vez mais específica para visando garantir, né, o atendimento à Sim, acessibilidade. sim, isso é muito importante, né? Que sejam criados leis para isso e que sejam feitos mais projetos de políticas públicas para essa causa, né? Porque muita gente pensa equivocadamente que acessibilidade é coisa só de deficiente. Não. E não é verdade, entendeu? A acessibilidade ela engloba toda a população. Toda a população precisa da acessibilidade no local público, né? E qualquer pessoa pode ser uma vítima de uma fatalidade devido à falta de acessibilidade. Não é só o cadeirante, não é só uma pessoa com deficiência, entendeu? As pessoas precisam, o Estado, o governo, a sociedade, todo mundo precisa ter esse entendimento mais ampliado e investir em políticas públicas, e os governantes investir em políticas públicas para isso,
com essa conscientização de que está fazendo não só para a gente, e sim para toda a população. Isso, toda a Né? população ela se beneficia, né, da acessibilidade. Ela é fundamental para muitas pessoas, fundamental, mas ela é importante e beneficia todas as pessoas. Isso, muita gente ainda não despertou para isso, né, para esse potencial que a acessibilidade tem. Porque quando você não oferece acessibilidade, na verdade você está excluindo, você está, inclusive, agindo de forma discriminatória, quando você exclui, quando você não oferece acessibilidade, né? E você, muitas vezes, deixa de potencializar seu negócio, por você não oferecer acessibilidade, né? E você contribui ainda mais para a criação de barreiras, né? Então, assim, não existe, né? Não existe motivos para não oferecer acessibilidade. E as pessoas continuam negligenciando essa importância. Sim, é verdade. Por isso que é muito importante pessoas como você, e a gente principalmente falar, e pessoas como você que abraçou a causa. E você não é uma pessoa com deficiência, mas você tem empatia para com as pessoas que têm. Né? E você trabalha com. Focou nesse contexto, nessa realidade. Como eu já vi nas suas postagens, em algumas coisas dos seus trabalhos, inclusive daquela vez que você me mandou um direct perguntando sobre aquele chão. Eu achei Sim. maravilhoso isso, porque a gente não é ouvido. Muita coisa é feita para a gente sem a gente. Exatamente, é Sem uma a gente grande ser, falha. sem a gente ser ouvido, sem ser perguntado, sem acontecer uma pesquisa, uma enquete. Aí acaba acontecendo o que vem acontecendo há muitos anos, né? Que é calçadas, asfalto, tudo feito, entendeu? Foram feitos por pessoas profissionais, né? Ditas profissionais. Mas a obra não foi de um, entendeu? Nessa questão. É muito importante a gente ser ouvido também. Porque quando a gente é ouvido, a chance de você errar naquilo que é principalmente para nós não acontece. E eu achei maravilhoso essa sua atitude quando fez isso. Ah, fico feliz. Para mim também é muito gratificante porque eu acabo construindo a minha visão e a minha percepção, né? Porque assim, os arquitetos eles precisam entender que a gente projeta, né, para as pessoas. Então a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa conhecer as necessidades das pessoas. Eu não projeto para mim, eu não projeto para você, eu projeto para todo mundo, né? A gente tem que projetar também pensando num futuro, né? Além das pessoas com deficiência, a gente tem que pensar nos idosos, a nossa população está envelhecendo. Então a gente tem que Sim. oferecer segurança, conforto e autonomia nos nossos projetos, né? Nas nossas ruas, nos projetos urbanísticos, nos projetos arquitetônicos, é importante isso. Sim, verdade. Mulheres grávidas, né? E, Com bebê de colo, com carrinho, não, idosos, pessoas com pouca locomoção, entendeu? As pessoas não entendem. até mesmo crianças, né, que estão correndo, estão Também. aprendendo a andar, estão aprendendo a ter equilíbrio. Assim, é aquilo que a gente falou, né? A acessibilidade beneficia todos, A todos. traz segurança a todos. Isso. E, Pessoal, vão mandando pergunta aí pra gente. e o que Pode falar. acontece muito é que, além da grande maioria não oferecer acessibilidade, uma outra parcela grande oferece acessibilidade de forma equivocada, né? Tem um conhecimento técnico. Aí, por exemplo, mas o meu estabelecimento tem rampa, o meu prédio tem rampa, a minha calçada tem rebaixo. Só que, assim, muitas vezes não funciona, né? A rampa tem uma inclinação que é impossível, Sim. né? É a mesma coisa que não tivesse. É verdade, eu já quase me acidentei numa rampa feita por um curioso. Né? A inclinação estava totalmente errada, equivocada. Para subir foi um sufoco e para descer eu escorreguei. A cadeira ficou tão inclinada que meu corpo escorregou para frente na hora de descer. Só acho que me seguraram, na época quando aconteceu, e me seguraram a tempo, deu meu corpo escorregar e ir para frente. Graças Entendeu? a Deus. Que não aconteceu. Graças a Deus. E isso acontece muito, muito mesmo, de gente falar, o local é acessível, mas a pessoa fez por conta própria, não fez uma pesquisa, não procurou um profissional, não ouviu uma pessoa que
que está dentro desse contexto, dessa realidade, para poder dar dicas. Fez por conta própria, moda Bangu, e quando você foi lá, a acessibilidade não era completamente inadequada. Já aconteceu muito comigo. Eu Entendeu? percebo muito isso também. Muitas vezes as pessoas saem replicando os erros, achando que está fazendo certo, e acaba, né, prejudicando todo o funcionamento e toda a função e propósito da acessibilidade, né? Perde todo o seu sentido. Por isso que é tão importante consultar um profissional, né, consultar pessoas com deficiência, para tentar entender o que aquele espaço tem que oferecer, deve oferecer. Verdade. A Denise está dizendo aqui que no bairro dela não tem acessibilidade nenhuma. O pouco que é feito lá dentro do bairro é pelos próprios moradores. Isso ainda é uma realidade muito, muito, muito intrínseca no Brasil todo, né? Em vários lugares. Uhum. Aí tá tendo mais uma. Marcos aqui tá falando que em Recife, na Avenida Agagimon Magalhães, eu desci numa parada de ônibus com uma árvore no meio da calçada. Aí tive que pedir ajuda para descer e andar na pista. Eu já passei muito por isso aqui na minha cidade. Eu ando pela rua porque a calçada não tem condições. Eu vejo muito também por aqui. Já fui quase atropelado por isso. Não deveria ser assim, né? Porque Não é o vejo. básico, né? Nossas calçadas. O mínimo deveria ser oferecido. É o mínimo, né? Vou estar te fazendo algumas perguntas dentro desse contexto para você estar respondendo, que eu acho que sejam dúvidas também dos seguidores que vão estar assistindo. E você fica à vontade de falar também o que quiser, tá bom? O que fazer para melhorar a acessibilidade para os deficientes? Dicas que você pode dar para pessoas que estão abrindo seu negócio, ou local público, e quer deixar esse local totalmente inclusivo. Quais dicas você dá para essas pessoas? O primeiro passo é consultar um profissional, né, que tenha um conhecimento técnico sobre isso. Porque, assim, vão ter muitas pessoas que vão, faça isso, faça aquilo, mas vai acabar acontecendo aquilo, né? Vai projetar uma rampa que tem uma inclinação inadequada, vai acabar esquecendo algum elemento que é importante. Né? Assim, são muitos requisitos que, por exemplo, a NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, ele oferece, para tentar atender um maior número de pessoas. Então, assim, é interessante que você conheça o seu usuário e para você poder fazer um melhor direcionamento do seu estabelecimento, do seu espaço. E consultar sempre as normas técnicas, porque, assim, na verdade, todas as informações estão ali. Mas uma pessoa que tenha um conhecimento técnico, ela vai conseguir fazer uma otimização daquele requisito sem que você tenha um investimento muito alto, sem que você tenha algum ônus, né? Assim, você consultando um profissional, você vai conseguir ter um melhor resultado. Essa é a minha dica. Essa é a sua dica, né? De passar por um profissional, de ouvir as pessoas que vão fazer uso daquela adaptação que você está fazendo, né? Exatamente. Uma pesquisa. Porque não adianta. Porque, assim, no Brasil, o número de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil é enorme. Muito bem. Estava fazendo uma pesquisa, dá mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Uhum. Mas a gente não vê esse número de pessoas na rua. Não. A gente não vê. Eu não vejo esse número de pessoas na rua por essa falta de acessibilidade, que automaticamente está interligado com inclusão, com essa falta de políticas públicas voltada para nós. Entendeu? Existe lei? Existe. Mas a gente vê no papel. São poucos os locais que realmente ela é aplicada na realidade. Ela é aplicada, ela é respeitada. A gente não vê isso acontecendo. Então a gente acaba ficando, muitas pessoas com deficiência acabam ficando enclausurados dentro de casa. Eu fiquei por muito tempo. Entendeu? Muitas coisas eu estou fazendo hoje em dia. Por conta que agora eu tomei posse da minha vida e falei, vou enfrentar
as Muito bem. dificuldades, entendeu? Aí tô indo. Hoje em dia não me incomodo. Se antigamente eu era chamado para algum lugar, eu tinha que fazer toda uma pesquisa antecipada para saber como era em relação à acessibilidade, inclusão, o local. Hoje em dia eu vou e o dono que se resolva. Tá certo, certíssimo. O dono que se resolva lá. Entendeu? Aí eu vou. Mas ainda tem muitas pessoas que ficam totalmente dependentes dessa realidade por conta dessa falta, né? Exatamente. Aí tem mais uma pessoa comentando aqui. Eu uso uma cadeira motorizada, aí quando encontro esses obstáculos, é horrível para descer devido ao peso. Sei como é, meu amigo, também, mesma coisa. Volto novamente, as calçadas completamente inadequadas no Brasil. Fora se alto demais, quebrada demais, sem condições. Renato, o que você acha sobre o avanço da tecnologia para a inclusão e a acessibilidade? Você acredita que esse avanço da tecnologia está possibilitando mais a inclusão, a informação de acessibilidade para as pessoas com deficiência? Você faz o uso de tecnologia no seu trabalho para com o seu trabalho? Então, eu acho que muitos recursos, né, que a gente usa hoje, assim, todas as pessoas usam, foram desenvolvidos para atender pessoas com deficiência, né? É aquela mesma questão que a acessibilidade ela beneficia a todos, né? Vários recursos simples assim de comando de voz, né? Você já auxilia as pessoas com deficiência visual ou motora. São muitas tecnologias, muitas, assim. Uma simples porta automática é uma tecnologia simples que a gente vê, né, muito, que beneficia as pessoas com deficiência e a todo mundo, né? Então, são pequenos avanços que contribuem para essa acessibilidade e essa inclusão, né? Hoje, Verdade. as redes sociais, nos últimos anos, eu tenho estudado muito nessa acessibilidade, tenho tentado me aproximar de pessoas com deficiência para aprender com elas. E eu fico admirada e encantada a força que, por exemplo, a rede social tem, o poder de voz que ela proporciona, né? Para que essa necessidade, essas particularidades sejam ouvidas, né? Para que mais pessoas entendam e despertem essa consciência de que a gente precisa evoluir, né? A gente precisa evoluir. Não pode parar no tempo e pensar pequeno, a gente tem que pensar Yeah. grande. Isso é muito importante. Como é que você se especializou nessa área e escolheu voltar para a área das pessoas com deficiência? Como é que foi? Então, ainda na faculdade eu me identifiquei muito com a temática, mas assim, não estudei muito a fundo. E, e eu sentia que assim, me incomodava muito as experiências que eu tinha nos espaços em que eu via as pessoas com deficiência sendo sofrendo algum tipo de discriminação ou de exclusão. Né? Eu passei por uma experiência que eu acho que foi para mim foi assim chocante. Foi uma clínica em que uma mulher em cadeira de rodas, ela tentava usar o banheiro, só que quando ela entrava, a porta não fechava. E assim, eu tinha aprendido ainda na faculdade, assim, meu Deus, a porta não pode abrir, né, para dentro do vão, a porta tem que abrir para fora. Era uma coisa muito básica que a clínica não oferecia. E esse detalhezinho que no projeto era simples, para aquela mulher fazia toda a diferença, né? Então assim, ela não conseguia usar o banheiro por causa de uma porta que foi mal planejada, mal projetada. E isso nesse dia me despertou, assim, sabe, uma Essa coisa assim, vontade. não, eu preciso trabalhar isso, eu preciso fazer alguma coisa. Ai, que E maravilha. pronto. E a partir disso eu fui despertando esse olhar, porque a acessibilidade ela vai muito além das legislações, das normas, é justamente o olhar inclusivo, é você olhar para a pessoa, né, você entender como é que funciona, como é que aquele espaço pode ser melhor, né? Então, assim, é olhar para a pessoa, então é despertar o olhar. Então, comecei a despertar esse olhar
e procurei me capacitar, porque assim, são muitas legislações, são muitas normas, Sim, e fui buscar isso a partir dessa minha percepção de quanto a acessibilidade estava sendo desprezada nos projetos. entendi. Começa pelo olhar de empatia, né, Renata? Porque Isso, você não precisa ter uma deficiência, você não precisa ter um contato com uma pessoa, um familiar, alguém. Você só precisa ter um olhar empático pelo ser humano que ali existe e que muitas vezes não é enxergado por essa sociedade, por parte da sociedade, né? Mesmo a gente sendo, mesmo a gente sendo igual a todo mundo, porque a gente é igual a todo mundo. A gente tem nossos direitos e a gente tem nossos deveres, mas muita gente não nos enxerga, infelizmente. isso é verdade. Você enxergou. Você Graças a Deus. enxergou. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Você hoje em dia está no meio dessa causa. Isso é importante. Por mais Renatas, entendeu? Por mais Renatas. Por mais olhares despertos para a acessibilidade, com certeza. Muito importante. Renato, você poderia falar um pouquinho sobre o seu trabalho, alguns projetos que você já fez, assim que você teve um retorno muito legal, que você ficou surpreendido com o retorno? Eu É, acredito que você deve ter, né? Muitos sim, retornos de pessoas sim, felizes com o seu trabalho. com certeza. E acho que o projeto de acessibilidade ele é muito assim. Quando você vai apresentar o projeto, geralmente o cliente faz assim: ah, mas precisa tudo isso? Precisa essa barra? Precisa esse corrimão? Precisa tudo isso? Precisa assim. No início, há uma resistência muito grande em aceitar. Ah, mas não vai ficar feio? Então, assim, eu acho que o que foi mais gratificante, o que é, sempre é, na verdade, é quando você consegue convencer o seu cliente de que aquilo é necessário e que quando aquilo é implantado, ele vê que realmente ele não teve um investimento tão alto assim e que esteticamente é possível associar, por exemplo, o design e a funcionalidade da acessibilidade. Não são coisas que destoam, você consegue trabalhar os dois juntos e você ter o retorno final, né, do cliente reconhecer que ele realmente ter aplicado a acessibilidade no projeto, trouxe mais clientes, trouxe, trouxe uma viabilidade no fim das contas de investimento para ele. Então, assim, o meu contato é muito com os clientes que aplicam a acessibilidade, mais do que, de fato, os usuários, né? O Sim. feedback dos usuários eu tenho um ou outro, é mais do cliente, mas assim, sempre, no fim das contas, a acessibilidade sempre vale a pena. Existe, apesar da resistência, ela sempre vale a pena. Então, assim, eu acho que de todos os projetos, essa é a melhor parte. Ah, isso é legal. Tá, a gente tem um comentário aqui do Marcos que eu me identifico muito. E acredito que todos que estão assistindo também. A sensação de chegar no lugar e não ter como entrar é horrível. É como se eu não existisse. Já passei por E, isso né? muitas vezes. E, eu vou até contar um relato aqui positivo que aconteceu comigo. Aqui aqui no Rio de Janeiro tem um centro comercial chamado Mercadão de Madureira. Aí, pela primeira vez que eu fui apreensivo em relação à acessibilidade lá e banheiro. Quando eu cheguei lá, me surpreendi positivamente. O local totalmente acessível, com rampa, banheiro, eu fiquei com vontade de ir no banheiro e fiquei segurando durante horas. Quando apertou, eu falei, cara, não tem jeito, vou ter que ir. Vou ter que ir, mas eu já tinha colocado na cabeça que não tinha. Porque a gente acaba ficando nesse automático, Renato. Né? Infelizmente, a gente acaba ficando com isso na mente de que os lugares que a gente vai chegar não vai ter acessibilidade para a gente. E quando eu cheguei, aí a menina que estava lá trabalhando lá falou, não, pode entrar, que é totalmente acessível para pessoas com deficiência. Quando eu entrei, realmente era o banheiro, tinha uma cabine especializada lá, separadinha, espaçosa, com pia na altura ideal, privada na altura ideal, e foi tranquilo para mim. Entendeu? A minha sensação foi
de alegria, de emoção. Fiquei muito emotivo no dia. E para ver como coisas pequenas, né? Pequenas, mas quando a pessoa tem empatia e faz, pode mudar muita coisa pra gente, né? Aí foi isso. E, Vou e fazer mais assim, algumas perguntas aí. Pode e falar. de um ponto como é para você é uma realização, né, satisfatório passar por essa experiência, chega a ser até contraditória de que não oferecer isso, que é básico, é um ato discriminatório, né? Que inclusive está previsto em lei. Você não oferecer acessibilidade é um ato de discriminação. Né? Então você precisa oferecer acessibilidade. E isso não era para ser uma exceção ou ser uma coisa especial, né? Era para ser natural. É, E por isso que a gente era. fala tanto pela causa, para que a gente consiga atingir, né? Isso como naturalidade, como uma coisa normal. As pessoas precisam naturalizar isso, né? Até porque também nós também somos clientes, nós também somos consumidores, nós também Seja, somos pessoas, né? Quando a gente chega no local público e esse lugar público não tem acessibilidade nenhuma, ou o pouco que tem não é adequado, é complicado. É muito complicado, entendeu? Você poderia dar algumas dicas sobre inclinação correta para rampas? sim, na verdade existem tem uma tabelinha em que tem algumas classificações dependendo do desnível, mas essa rampa ela nunca pode passar de 8,33. Ela tem que ser sempre abaixo disso. Em caso de reforma, ainda é admissível um pouco mais, só que não é recomendável, porque, Não. na verdade, 8,33 ela já é uma rampa difícil de subir, né? Então, assim, o ideal é que ela fique entre 5% e 6%. Seria o ideal. Sim. Existe algum órgão que a gente possa denunciar quando a gente chega em lugares públicos que não tem acessibilidade nenhuma? Existe algum órgão para isso? Existe. Na verdade, assim, vai depender muito de cada cidade. Pode ser que a cidade ela tenha alguma secretaria específica, né, que tem uma fiscalização mais. O a própria prefeitura, né, o órgão de urbanização. Mas, assim, o retorno ele vai ser maior se for uma construção pronta diante juridicamente. Então, assim, primeiro, assim, o indicado é que você tem que negociar diretamente com o proprietário, né? Solicitar a adaptação, porque aí, geralmente, quando esse diálogo ele é uma conciliação, né? Uma coisa mais amigável, ele acaba se tornando mais rápido. Se não for atendido, então isso tem que ser levado juridicamente. E assim, existem leis que dão toda a base para isso, né? Então, assim, é melhor que dentro dessa conversa, dessa solicitação de adaptação, que seja atendido, porque ele simplesmente vai fazer uma reforma, vai tornar aquele espaço acessível, sem maiores danos e possíveis, inclusive, indenizações, né? Porque Sim. não oferecer acessibilidade é uma discriminação, né? Então, assim, é melhor para o estabelecimento ou para aquele responsável que ele adapte quando solicitado, que não É o precise ideal, né? chegar, que não precise chegar a um nível jurídico, mas se necessário, né? Sim, deve ir. E com certeza causa ganha. Apesar Sim, do transtorno, né, de espera e tal, transtorno. mas a causa ganha. É, o Marcos está dizendo aqui que ele chegou numa lanchonete que não tinha rampa. Aí o dono perguntou se ele queria ajuda para subir e ele disse que queria uma rampa e foi embora. Exatamente, ele não precisa de ajuda, não deveria precisar de ajuda, né? Ele tem que ter acessibilidade, ele precisa da acessibilidade. Tá certo, Marcos?
Seguidores, mande pergunta para a Renata estar respondendo aqui, por favor. Você quer falar alguma coisa, Renato? Algum Tem aqui ponto que não tenha sido também, ó, tocado até agora? o Fábio comentou aqui, né? Empatia, empatia é a palavra, de fato é a palavra, né? Eu tenho um amigo que hoje está distante, mas foi meu amigo de infância. Acho que ele, eu estou com dificuldade de ler, peraí. Ele tem sido de fato amigo de infância e fez com que tivesse um olhar diferenciado. Realmente, a gente precisa despertar esse olhar. A sua limitação, a sua potencialidade, as suas habilidades. Então, a gente precisa despertar e entender a diversidade. Existe, né? Qual o principal requisito um profissional da sua área você acredita que tem que ter? Qual o principal requisito que um profissional da sua área tem que ter para trabalhar com inclusão e com pessoas com deficiência? Eu acho que é justamente ter esse olhar empático, né? Você ter a curiosidade de conhecer as pessoas, de entender as pessoas. Você saber que você projeta para pessoas, né? E é fundamental, porque se você limitar a legislação, as normas, você vai acabar muito engessado e talvez não ofereça o melhor produto. Então, é muito interessante que você tenha esse olhar empático. A pessoa tem que ter primeiro um olhar empático, né? Dali, da empatia da pessoa vai nascer toda a solução para aquela questão, né? Fica, fica muito mais fácil de entender quando você tem um olhar empático, quando você olha um requisito da norma, você já interpreta de forma mais fluida, porque você consegue adiar, isso aqui vai ajudar, vai beneficiar aquela pessoa. Então, quando você abre o olhar, fica mais fácil de interpretar e de oferecer. Eu fiz uma vivência, né, que eu circulei em uma cadeira de rodas na Avenida Paulista. Eu circulei também com os olhos vendados. Então, um pouquinho que eu fiquei nessa experiência, né, eu ainda já consegui sentir, assim, nem de longe, o que de fato essas pessoas passam. Mas, assim, pude presenciar um pouquinho dessa dificuldade e ter mais atenção em alguns pontos que antes eu não entendia, né? Então, fica mais fácil Sim. de explorar isso. Aqui na minha cidade, as calçadas são completamente inadequadas, como a Denise está falando aqui. E também ainda existe vários pontos de paralelepípedo. E esse tipo de chão é horrível para cadeirante. Eu detesto quando tenho que passar por ele, aqui no centro da minha cidade. Fica trepidando, né? Tremidando, isso aí mesmo. Fora que também já aconteceu comigo da rodinha da frente travar, porque é vários pontos desnivelados, entendeu? Aí a rodinha travar e eu tô distraído e pá, arremesso para frente Nossa, a pessoa. não tem condição. Por isso que existe, né, um piso específico para passeio, para evitar esse tipo de coisa. Aqui a gente tem também muito aquele mosaico, né? Pedra portuguesa, que também não é legal. O piso intertravado, não sei se aí vocês usam, a gente usa muito aqui também. Eu não gosto de projetar ele com ele na faixa livre, porque realmente tem esses riscos de não estar bem assentado, né? Ele ter desníveis, que pode acontecer situações como essa que você relatou. Então é muito importante conhecer os materiais também na hora de Sim. projetar. Então, no caso, já existe materiais específicos para a urbanização de centros de cidades, totalmente acessível? Sim, muitas cidades, inclusive, oferecem cartilhas que orientam, né, como deve ser uma calçada acessível e ajuda a padronizar a cidade. Maceió, por Olha exemplo, que tem uma maravilha. cartilha, né? A gente faz algumas divisões entre faixa livre
que é a faixa para Sim, transitar, né, para percorrer, e a faixa de serviço, que é para tentar direcionar os equipamentos urbanos, como poste, placa, para não se tornar um obstáculo para as pessoas com deficiência visual, né? Então, existe uma padronização, né, sim. que daqui a alguns anos acredito que já vai estar mais aplicada na cidade, né? Então, existem todas essas opções que você está falando, e infelizmente ainda existe diversas cidades onde não tem nada. É o caso daqui da minha. Os safados não fazem isso, né? Os políticos. Caraca, é complicado. E eu não sabia disso. Eu não sabia que já existia um padrão aqui no Brasil com e materiais ideais para esses padrões. Eu não sabia disso. Acredito que seja a dúvida de várias outras pessoas aqui também. Existe sim. Eu posso estar compartilhando, é, eu posso estar compartilhando, quem tiver interesse, a cartilha de Maceió. Posso estar compartilhando também a NBR 9050. Quem quiser pode falar comigo no direct, que eu compartilho. Sim, E assim, cada cidade vai ter o seu direcionamento, né? Mas é sim, sempre com referência a 9050, que é a NBR, né? Que é uma coisa nacional. Então, vai ter sempre uma sim. referência a seguir. Isso é porque o que a gente vê muito é eles usando materiais completamente inadequados e inferior ao que se deveria ser usado. Entendeu? Que é uma obra que é feita por uma pessoa profissional, mas que em um ano já está cheio de problema. Aqui na minha cidade, por exemplo, né? Eu estou usando a minha cidade toda hora. Só apesar que a minha cidade não presta, mas é. A, as calçadas, o asfalto, sem condições nenhuma. Ainda tem paralelepípedo em alguns lugares aqui ainda. Pra tu ter noção. Aí o dia que eu me acidentar lá, vai prestar. Aí tem mais um comentário aqui do Marcos falando para você. Essa experiência que você fez em sentar e andar na cadeira é importante para entender a dificuldade, a realidade. Pois é. Eu tive muita dificuldade em fazer a travessia de calçadas no rebaixo, porque não era um rebaixo que seguia os parâmetros da norma, né? Foi um rebaixo Sim, qualquer. Então, tive dificuldade de subir, eu não consegui subir sozinha, tiveram que me empurrar, porque eu não tive força, até por não ter prática também, né? Eu não consegui estabilizar e subir. Então, assim, eu vi que realmente a diferença que faz uma inclinação correta de, de uma rampa, né? De um rebaixo, como é sim. fundamental. Isso é. O Marcos está perguntando aqui onde reclamar quando encontramos esses erros de acessibilidade. Então, se, por exemplo, for numa calçada, tem que reclamar com o proprietário do lote, com o administrador daquele lote, porque apesar da calçada ser de uso comum, ela é de responsabilidade do, do lote, né? Do estabelecimento. Se for uma calçada, por exemplo, de um parque, de uma praia, de uma orla, aí já é uma questão do município, né? Mas geralmente quem é responsável pela calçada é o proprietário do lote. Então, Sim, se então, for calçada cada de um cidade tem o restaurante, seu local. isso, Cada cidade tem o seu local para a pessoa recorrer para reclamar. Não é um local único, não. Entendi. Marcos está dizendo que eu não estou sozinho, que Recife e Olinda também é horrível a acessibilidade. geralmente Quero um dia. as cidades históricas ainda têm uma dificuldade ainda maior, né? Sim. Porque Aqui. tende-se a Denise manter. está. Sim, pode falar. Denise Tende-se está a... dizendo queimado. Opa, desculpa. Desculpa, Vai. pode continuar. Denise está dizendo, queimados há uns anos atrás tinha um projeto de acessibilidade, mas até agora não foi tirado do papel. Denise, infelizmente, é assim, acho que acredito que em muitos lugares, não é, Renata? Que não Sim, sai do papel. isso é A muito gente sempre é comum. deixado de escanteio, infelizmente. Por isso que é importante a gente buscar, reivindicar, solicitar
né, deixar de consumir naquele local que não tem acessibilidade. É preciso que a gente também dê valor, né, e vá atrás de buscar pelos direitos. É realmente importante. Marcos, o Marcos está perguntando onde ele encontra essa cartilha. Marcos, quando a live terminar, eu vou deixar salvo e vou marcar a Renata, vou marcar ela aqui na live. Aí você pode seguir ela e mandar um direct, né, Renata? Isso. Tudo bem? O material que eu Ela vai tiver estar te passando essa cartilha. vou disponibilizar sim. Ó, Juliano está dizendo, em todos os lugares do Brasil é assim. Aqui em Santa Catarina também é péssimo. Infelizmente, já me perguntaram qual seria uma cidade modelo. Se tem uma cidade que é totalmente acessível. Infelizmente, a gente ainda não alcançou isso, né? Sempre tem uma falha, principalmente em cidades pequenas, realmente. Ainda é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. Muito trabalhado. A Denise está dizendo, tem lugar que nem asfalto tem. Aqui em Queimados. Verdade. Muitos lugares não tem nem asfalto. Até para divulgar, o Marcos está dizendo, até para divulgar nossos direitos é difícil. É verdade, Renato. Marcos, infelizmente. Infelizmente. Renato, você poderia falar mais um pouquinho? A importância... Opa, a internet deu uma caída aqui rapidinho. Você poderia falar um pouquinho sobre o seu trabalho, a importância desse olhar que você teve, que é importante que outras pessoas também tenham. Você tem feito coisas maravilhosas para essa causa, para as pessoas com deficiência, entendeu? E é importante espalhar esse tipo de informação, para que outras pessoas se contaminem desse gesto generoso que você teve de se direcionar para essa causa. Fico feliz. Então, é aquilo que eu comentei, né? A acessibilidade, ela é um conceito em desenvolvimento, né? Em evolução. Então, eu aprendo todos os dias com acessibilidade e tento compartilhar o que eu aprendo, né, com as pessoas. Se deixar, eu falo de acessibilidade o tempo todo. Isso é maravilhoso. É muito importante que a gente busque esse conhecimento, é muito importante que você compartilhe o que você tem dificuldade, né, o que você acha que tem que melhorar, o que foi legal, para a gente ir plantando essas sementinhas. Como eu falei, a legislação ela está cada vez mais específica e mais exigente, então a gente tem que usá-la a nosso favor na aplicação da acessibilidade, exigir sim, né, exigir sim que seja oferecida acessibilidade, que os direitos, né, que os deveres sejam cumpridos e os seus direitos atendidos. É preciso a gente ter voz, né, e usar de toda forma possível para isso. Para as pessoas despertarem o olhar, é justamente isso, que a acessibilidade é benéfica para todos, a gente precisa despertar isso, e a partir do momento que a gente não enxerga a acessibilidade como um problema, e sim como uma solução, ela se torna muito mais natural. Então, é preciso olhar com mais carinho para a acessibilidade, né? E pensar sempre que os projetos são feitos para pessoas. E que ninguém é igual a ninguém, ninguém vai precisar das mesmas coisas do mesmo jeito. Então, a gente precisa universalizar, né, para poder incluir e oferecer acessibilidade, despertar essa Sim. E por isso que é importante fazer toda uma pesquisa e perguntar às pessoas que estão nesse contexto, né? Porque mais um equívoco que as pessoas têm de pensar que que todas as pessoas com deficiência é igual, que as necessidades são iguais. E não é assim. Entendeu? Eu sou cadeirante, mas não quer dizer que o outro cadeirante tem as mesmas necessidades que eu. Não. E assim vai, por pessoa. Entendeu? Então é importante você ouvir a gente. Ouvir quem está dentro desse contexto, fazer uma pesquisa, para aí sim você elaborar todo um projeto,
em cima disso e tentar acertar ao máximo, né? Porque às vezes dá um erro aqui, um erro ali, pode acontecer, né, Renata? O importante é tentar não acontecer, mas pode acontecer, Sim, é, não é verdade? exatamente. Por isso que é importante conhecer, ver as experiências boas, ver as experiências negativas e ir filtrando aquilo, né? Para poder oferecer um melhor produto, um melhor projeto que vai beneficiar a todos. Por exemplo, eu já levei um tombo num quebra-mola feito por pessoas. As pessoas estavam incomodadas porque a prefeitura não fez o que deveria ter feito. As pessoas foi lá e fez. O, a, é, esse quebra-mola, fez 3. Eu indo para a escola, bati de cara no asfalto. Esse Não, quebra-mola. Entendeu? Aí por isso que é muito importante que as políticas públicas investam mais nas coisas para a gente, né? Em relação à sem acessibilidade. dúvida. Porque o que a gente tem de obra que já foi feita pelo Brasil por pessoas que só foram profissionais. Ser só profissional não basta. Você tem que ter um olhar empático à Uhum. realidade, ao contexto da pessoa que vai usufruir daquilo ali, que é pessoas. Não digo só a gente, pessoas em geral. Você tem que fazer uma obra, uma pavimentação, um projeto para todas as pessoas. Entendeu? E pensar lá à frente de evitar constrangimentos e acidentes futuros também, né? O que eu já ouvi de história de pessoas que se acidentaram em situações assim, entendeu? É muito complicado mesmo. Essa falta de empatia, às vezes, de muitos profissionais, Renata, que é o que eu já vi muito, muito mesmo. Eu ver obras assim, que você não precisa nem ser uma pessoa profissional, você liga, você olha e você já vê, poxa, tá inadequado isso aí. Ah, mas foi feito por fulano de tal, que é de tal, indicado por tal, fulano de tal não entende de nada, não. Porque olha a inclinação dessa rampa. Então, Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma rampa que se não tiver alguém segurando, a pessoa voa. A é, inclinação da rampa. é rampa de veículos, não é rampa para pessoas, né? A gente vê Ah, isso, um cadeirante ali vira motociclista naquela isso. rampa. É Entendeu? verdade. E foi feito Infelizmente, muito profissional. comum. Infelizmente. Entendeu? Agora, uma outra experiência positiva que eu tive há pouco tempo era a minha faculdade. Quando eu fui conhecer o espaço, eu fiquei super feliz. Ele é totalmente adequado às necessidades de todas as pessoas. Tem elevador, as salas são adaptadas, banheiro adaptado completamente. Entendeu? Aí quando a gente fala em relação a isso, essa felicidade que eu senti é a mesma que outras pessoas sentem quando a gente chega num local que está totalmente pronto para nos receber. Entendeu? É a sensação de que seu direito foi atendido, né? É, Isso. Eu fui visto pela sociedade, por uma parte da sociedade, pela pessoa que projetou esse projeto, pela pessoa que criou isso aqui. Ela pensou em mim, ela pensou na minha existência, ela pensou na existência de outras pessoas com alguma deficiência, uhum, entendeu? Aí quando eu tô até sendo um pouquinho chato em falar toda hora empatia, quando eu falo é em relação a isso, uhum, porque não é mimimi, como eu já ouvi de pessoas. Falar que é mimimi, a gente questionar, a gente reclamar, a gente brigar por esse direito. É nosso direito. É o seu direito de reclamar quando você se sente lesada. É o meu direito também. De reclamar quando eu me sinto lesionado por alguma situação. Né, Renato? sim, totalmente. Direito é seu direito. E você deve reivindicar, né? Elogiar quando for oferecido e reivindicar quando não for oferecido, para que a mudança aconteça, né? Não deveria ser necessário reivindicar, né? Você solicitar. Mas quando não ser, é que existe a legislação, que é o seu direito, né? Que você precisa daquilo ali, que aquilo ali é seu direito. Então deve ser oferecido sim.
Então, a gente precisa, não só você, mas como eu, quando eu não vejo, quando eu vou num lugar que eu vejo que está faltando, tem alguma coisa errada, eu também procuro expressar e alertar que, isso aqui não tá adequado, você precisa tomar cuidado quanto a isso. Então, assim, na verdade, todos têm o papel de ser fiscais para poder contribuir com a mudança. E acho que o tempo já está encerrando, né? Para a gente não cortar sem se despedir. Eu queria agradecer muito o espaço. É muito bom nessa troca de experiências. Fico muito feliz. Ainda continuamos trocando experiências através do Instagram. Quem quiser me seguir, eu sempre compartilho o que eu aprendo, coisas interessantes. E ficaria muito feliz em receber vocês por lá também. Renato, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de você estar aqui hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento, um pouco de informação, dando dica para todos nós seguidores, que eu sou seu seguidor também, entendeu? E dizer que a gente aprende muito com seus posts, com as suas informações que você posta lá, e dizer que a gente está muito feliz de ver você fazendo o seu trabalho, pensando em todas as pessoas. É muito legal isso, quando a gente vê um profissional que tem esse olhar empático que você tem, entendeu? E pensa em todos nós. Então, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, o meu e da Denise, que é a minha colega que divide a administração aqui da página. E dizer, galera, que a gente vai deixar essa live salva também e vamos marcar a Renata. Quem quiser seguir ela para conhecer melhor o trabalho dela, ela vai estar marcado nessa live. Marcos, meu nome é Edson. Tá? Muito obrigado mesmo, Renata, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado, a gente vamos encerrar aqui. E a gente se vê no direct. Mais pra frente, quem sabe a gente marca mais alguma coisa. Obrigadão. Beijo. Tá.